nossa Universidade Aberta. Muito bem. Então, vamos lá. Só um instantinho, vamos colocar aqui a... Opa! Aqui o chat, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou deixar aqui o chat no cantinho aberto para que a gente possa acompanhar a qualquer contribuição aí da turma. Como eu tiro esse aqui, eu acho que... Ah, não. Muito bem, turma. Boa tarde para todas e para todos que estão aqui presentes, a turma que nos acompanha ali online. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria para a nossa universidade receber mais uma vez aqui na programação da Universidade Aberta a Escola Terezinha Sartori. Tá? Nós reconhecemos como uma escola muito diferenciada, que faz um trabalho muito participativo, de entrega, né? Então, a gente tem um carinho bem especial por vocês, mais uma vez estarem aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos à nossa universidade, ok? Hoje nós trabalharemos um tema vinculado ao tema maior do projeto Universidade Aberta. Nosso projeto Universidade Aberta, ele está aí na sua 14ª edição, no 15º ano de realização dessa atividade. O projeto Universidade Aberta, este ano, trabalha 2 temas muito interessantes, muito pertinentes para este ano de 2022 que nós estamos vivendo. Primeiro, faz, em 2022, 200 anos da independência do Brasil. Este é um marco, é algo muito interessante que se celebra este ano. Também, neste ano de 2022, faz 100 anos da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi um evento muito impactante para a nossa cultura, para a identidade cultural brasileira. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho da essência deste projeto Universidade Aberta, que tenta, neste ano, discutir com arte e com ciência estes temas de uma forma transversal. Que é isso? Discutirmos os impactos, a independência, os impactos da Semana da Arte Moderna na construção do Brasil de hoje. Qual é a nossa identidade cultural brasileira nos dias de hoje? Para onde vamos? Quais são as tendências da nossa identidade nacional para os próximos 100 anos? Né? Se a gente está falando aí de 200 anos, 100 anos, agora no momento atual, e daqui 100 anos? Quais serão os fatores que podem aí nos dar algum rumo, alguma tendência sobre esses aspectos? Ok? Então, o projeto Universidade Aberta, ele é uma iniciativa da USCS, realizada em parceria com o SESC, a unidade especial aqui do SESC São Caetano, e o Instituto IDEA de Pesquisa e Cultura. Estas instituições, todos os anos, se reúnem em comissões organizadoras para refletir sobre um tema pertinente, um tema adequado para nós ampliarmos a discussão deste tema com a sociedade, com as escolas e tudo mais. E aí, então, este ano, decidiu-se trabalhar com de 22 em 22. A independência, a identidade cultural da Semana de Arte Moderna e o Brasil contemporâneo nesta sociedade do conhecimento que nós estamos inseridos. Bem? Então, esse é o tema do evento, que essa semana tem uma série de atividades programadas, como essa que vocês estão aqui. Porém, hoje em especial,
eu vou trazer um recorte desse tema para vocês. Nós vamos tratar dos aspectos desses dois momentos, tanto lá da independência, do período de 22, de 1822, quanto também da Semana de Arte Moderna de 1922, mas através de leitura de obras de arte. Nós vamos fazer aqui, então, uma reflexão sobre a produção artística daquele tempo, e a gente vai perceber, então, como que a arte dá resposta a uma configuração da sociedade num determinado tempo, e como que também a sociedade absorve, gosta, né? Tem deleites com a arte, conforme a sua identidade, o seu tempo, a sua natureza. Então, é uma relação muito interessante aí entre arte e cultura que nós vamos percorrer. Tá? Primeiro, eu vou promover aqui com vocês, deixa eu ver se vai dar certo aqui esse caminho, senão eu vou... Aqui eu me apresento um pouquinho para vocês. Então, meu nome é Ricardo, sou professor aqui da USP, faço parte da comissão organizadora deste evento, sou professor, publicitário, também arte educador, tenho um mestrado em comunicação e atualmente estou coordenando esses programas e projetos de extensão aqui na nossa universidade, tá? Esta atividade, então, consiste nisso que eu comentei com vocês. Vamos contextualizar obras de arte, problematizar um pouquinho essas obras de arte, entender aquelas obras no seu tempo. Por que elas foram criadas daquela maneira, com aquela proposta, com aquela linguagem técnica e tudo mais, tá? Então, vamos adiante aqui um pouquinho dos eixos da nossa Universidade Aberta. Então, uma primeira reflexão que eu faço aqui com vocês é uma provocação. O que é arte? O que é arte? Quem arrisca? Que legal! Muito bem. Seu nome é? Aline? Ó, a Aline, então, colocou uma definição bem legal para a arte. Forma de expressão de sentimentos e pensamentos. Né? O que mais é arte? Com arte a gente expressa sentimentos, expressa pensamentos. O que mais nós fazemos com a arte? Para que mais ela serve? Vai. Contar uma história de um povo, de uma nação. Muito bem, isso mesmo. Ela serve para mais coisas também, né? Ela serve para decorar. Ela serve para criticar. Ela serve para causar problema, confusão mesmo, tirar as pessoas de uma zona de conforto. Ela serve para emocionar, como a Aline bem disse. Ela serve para nos fazer refletir. Serve para registrar a história, né? A arte serve para um monte de fins. A arte é uma linguagem. Assim como nós falamos, nós nos dançamos, nos expressamos, né? A arte também é uma linguagem, é uma forma de comunicação e expressão do ser humano. E esta forma de comunicação e de expressão do ser humano, ela pode ser expressada de diversas maneiras aqui, né? Pela pintura, escultura, música, teatro, arquitetura, poesia, dança, fotografia. Aí depois da fotografia já entrou aí o cinema e assim por diante, né? Então, a arte é uma forma de linguagem, é uma expressão humana. Nós podemos dizer aqui que a forma mais antiga da expressão humana, as mais antigas de todas, quais vocês acham que é aqui? Os desenhos que os momentos históricos eles desenhavam na parede. Os desenhos nas cavernas. Olha, seu nome é? Jonathan. Jonathan. Os desenhos na caverna, eles são, sim, muito antigos. Mas, para desenhar na parede da caverna, exigia
uma capacidade de abstração do ser humano já muito elevada, da nossa condição de Homo sapiens. Então, antes de desenhar, o ser humano esculpia, porque a modelagem no tridimensional, ou até mesmo para criar uma pedra lascadinha para fazer uma ferramenta para ele caçar ou para inchar os ossos, cortar a pele dos animais, né? Então, primeiro, nós somos escultores. O ser humano também dança. O ser humano primeiro também se expressou, né? Isso são inferências, tá? Dos estudos da arte sobre as primeiras impressões, não são conclusões, porque a gente não tem como concluir essas coisas, mas são inferências. Que depois também a dança, depois da dança também nós temos aí a música. O ser humano sempre foi rítmico por percussão, por bater na água, bater na pedra, né? Em outros elementos que a atividade percussionista pudesse criar condições rítmicas, né? E depois, sim, a pintura. Aí a pintura vem um pouquinho depois, porque o ser humano registrou a sua própria história com pintura lá no período das cavernas, mas já com a condição nossa de evolução intelectual, né, que é a do Homo sapiens. Antes, né, toda aquela história da evolução, essa história da evolução humana, a gente já se expressava em arte de outras formas, né, antes de chegarmos à condição do Homo sapiens. E depois, mais adiante, a gente tem, por exemplo, o teatro. O que é o teatro? É uma união da poesia e da dança, que foi criar o teatro, né? Primeiro o teatro chinês, lá com os teatros das sombras, para depois aquela representação do teatro não ser mais o boneco e ser uma pessoa, um ser humano encenando em si, né? O que mais? A própria arquitetura. A arquitetura começa, né? O ser humano, quando estimulou, inventou a agricultura, por exemplo, isso há muito tempo, quando a gente começou a desenvolver a agricultura, foi preciso guardar e proteger os grãos, aquilo que era produzido na agricultura. E foi daí que surge a arquitetura. A arquitetura não veio primeiro para fazer as nossas casas, ela veio primeiro para proteger os grãos. E aí, então, a gente vai tendo uma série de questões que vão formatando aqui as formas de expressão do ser humano, né, para criar símbolos, criar imaginários nessas expressões, nessas formas. E a fotografia é a última delas, né? A fotografia é a mais recente das formas de expressão do homem. Mas vamos andar aqui um pouquinho mais. Vários fatores, ó, como a Aline, o Jonathan colocaram ali, ali também tem uma participação externa, ó. Acho que a arte é a forma de cada artista ver o mundo. Isso, são formas individuais, né? Cada ser humano é um universo em si, cada ser humano faz uma leitura. Obrigado, André, aí pela sua contribuição. É isso mesmo. Então, motivos que geram e influenciam uma criação artística, como a Aline bem colocou. O pensamento, o sentimento. Nós somos seres pensantes, sim, nós raciocinamos sobre as nossas tomadas de decisão, mas antes de seres pensantes, nós somos seres emocionais. Nós tomamos as decisões mais significativas na nossa vida de base sentimental. Quer ver? Ó, a marketing, a publicidade usa muito isso. Vocês já viram assim, ó? Quem vai comprar um carro? Quem compra um carro não compra somente um meio de transporte. Quem compra um carro compra esportividade, compra design, compra velocidade, compra potência, compra economia, compra tudo que faz parte dos sentimentos que aquele objeto é capaz de trazer a quem está se envolvendo com ele. Depois que a gente vai ver
esse carro esportivo, conversível, potente e tudo mais que eu quero comprar, cabe no meu bolso? Eu consigo pagar? Tá vendo? O pensamento, a ideia racional vem depois. A decisão emocional foi tomada antes. Então, assim, na arte não é diferente. Né? Nós raciocinamos sobre um tema, o que criar, como criar. Porém, os sentimentos, as emoções do contexto que envolve cada indivíduo vão dar aquele impulso, a motivação, a forma com que essa pessoa vai se expressar em arte. A imaginação também é algo muito interessante. Claro que nós podemos pensar de forma racional e também nós sentimos tudo ao nosso meio, ao nosso redor. Mas a imaginação é algo tão incrível do ser humano, porque ela não tem limites. Na nossa imaginação, nós podemos criar toda e qualquer possibilidade. As coisas mais absurdas e sensacionais, elas podem existir no campo das ideias. Se eu imaginar um elefante cor-de-rosa subindo numa árvore e dançando balé, ele vai existir na minha imaginação, por mais absurda que isso possa ser. Não é? Essa coisa, pô, que maneiro, elefante cor-de-rosa em cima de uma árvore. Né? Não, mas pode, porque na nossa imaginação é o único lugar que nós somos livres de verdade. Nós não somos livres. Oi, querido, por favor. Não é? Uma grande imaginação? Primeiro foi aí, né? O autor teve uma grande imaginação de imagina um ser humano que é picado por uma aranha e ganha as propriedades dela. Foi uma imaginação. Aí depois ele usou o pensamento para falar, poxa, este homem com estes superpoderes, ele pode fazer uma reflexão sobre a sociedade que ele está inserido. E este homem pode também ter o sentimento dele, se apaixonar por uma garota, do qual a condição dele de super-herói fica difícil para ele estabelecer a verdade e ter que abrir mão do amor, da paixão dele, para ele poder seguir a condição de super-herói que foi colocada para ele. Então, olha lá, o autor conseguiu, com o Homem-Aranha, mover imaginação, pensamento do meio social, sentimento da pessoa. Tudo envolvido, e aquilo é a arte do cinema. Muito bom. E outro fator que influencia a arte? As circunstâncias de local, de época, de ambiente. Não é verdade? Quando os egípcios criavam aquelas pirâmides, criavam aquelas obras monumentais, as circunstâncias do contexto de vida deles, por exemplo, de espiritualidade, de questões dos faraós e o endeusamento de um indivíduo, né, para ter uma condição sobre-humana, para justificar tanta gente trabalhando em função de um desejo de eternização de um indivíduo. Todas aquelas coisas foram possíveis de ser criadas por conta das circunstâncias do local, do ambiente. Por exemplo, também, um artista que pinta nos seus quadros a neve, pinta o deserto. Ele vai pintar naqueles quadros as referências que ele tem, porque aquilo faz parte do contexto e da cultura dele. Já outro aqui no Brasil vai pintar outras coisas, outros temas mais próprios da nossa realidade, da nossa cultura. Não necessariamente, mas a grande maioria das vezes a arte, o indivíduo vai expressar as circunstâncias do seu local, o que rege a sua época, o seu tempo. Né? Então, estes elementos reunidos, o pensamento, o sentimento, a imaginação e as circunstâncias de local, época e ambiente, é o que determinam a criação artística. Tá? Vamos adiante aqui um pouquinho. Muito legal aí que vocês vão contribuindo, participando. Falando lá do nosso tema de 22 e 22, o que estava acontecendo no mundo nesse período sobre as linguagens artísticas?
para nós entendermos o contexto da independência no Brasil, é necessário a gente dar uns passinhos para trás. Lá na Europa, na França principalmente, mas nos outros países da Europa também, logo depois de um contexto muito importante, um acontecimento, que foi a Revolução Francesa, quando, então, a população, pela primeira vez, vai criar um ambiente para ditar a regra do jogo e não mais viver sob o regime de um rei, por exemplo, ou das vontades de um rei, e o povo toma o poder. Estes ideais de liberdade se espalharam para o mundo. E esses ideais de liberdade foram, então, muito importantes para aquela França daquele tempo. Eles queriam reconstruir os valores nacionais, exaltar os valores ou os símbolos nacionais franceses. E, então, eles estavam, os artistas, em meio a este ambiente de liberdades, os artistas começaram a questionar a regra ou a vanguarda ou o movimento artístico vigente até então, que era o barroco, seguido de um rococó. O que era isso? O rococó, até a gente vê no tricô da mãe, né? Ou da avó, a avó está fazendo um traço lá que é o rococó. O que é isso? É o ponto sobre ponto, mais um ponto. Então, o excesso de informação artística era a sequência do barroco que foi para o rococó. Aquele gosto recatado, que era da corte francesa, os artistas daquela época já não queriam mais, queria trazer algo novo. E esse algo novo foi resgatar uma ideia clássica. Clássica da onde? Da Grécia, da Roma antiga. Então, aquelas construções clássicas, aquelas obras imperiais, tudo que era um edifício público, um prédio público na arquitetura, por exemplo, tinha que ser imperial, fazer aquelas formas de colunas, com linhas retas e sóbrias, sem aquele monte de coisas, de curvas e contracurvas do barroco e do rococó. Então, foi uma forma de rejeitar o barroco ou o período anterior e criar algo novo, algo moderno, algo para aquele tempo. Surgiu, então, um movimento chamado neoclassicismo. Na arte plástica, na pintura, necessariamente, este neoclassicismo começou a resgatar os valores e a ideia de uma arte de registro histórico. Esta arte de registro histórico veio muito forte nesse período neoclássico. Por exemplo, aí o seu Napoleão Bonaparte em cima do cavalo branco. Quando o artista chamado Jacques Louis David, que foi um dos primeiros ou um dos mais referentes desse período neoclássico, quando ele foi pintar essa obra aí do Napoleão, o próprio Napoleão chegou para o artista e disse: mas você acha mesmo que este aí está parecido comigo? E o Jacques Louis David respondeu ao Napoleão Bonaparte: olha, a ideia não necessariamente tem que estar parecido com você, mas a arte é a imagem que a humanidade vai carregar da sua pessoa pelo tempo. E quando o artista diz isso ao Napoleão, está ali batizado a essência do neoclássico, que é fazer uma arte de registro histórico e exaltar a história, exaltar os valores, não necessariamente registrar fielmente como foi a história, mas exaltando os elementos principais para contar uma história narrativa. Então, quando a gente vai nos livros de história nosso e a gente vê aquelas obras contando a história nesse período, elas foram criadas já com um propósito de marcar a leitura de uma sociedade daquele tempo, lida por quem detinha o poder naquela época para dizer qual era a leitura que nós deveríamos ter naquele momento. Enfim, vamos ver os impactos disso na nossa cultura aqui. Então,
O Brasil, ele estava, então, todo no seu processo de colonização em meio ao barroco. O período barroco foi o estilo artístico que predominou no Brasil colônia até este momento. Aí aconteceu algo muito interessante. As pessoas que viviam aqui no Brasil já estavam, de certa maneira, impactados por aqueles ideais revolucionários lá dos franceses, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. E as pessoas viviam aqui no Brasil, colônia de Portugal, se sentindo um pouco renegados, né, à corte, e eles queriam se libertar. Tanto que muitos movimentos de libertação ocorreram antes do Dom Pedro I, né? Então, nós temos aí o Tiradentes, é o mais conhecido da Inconfidência Mineira, mas tivemos outros movimentos libertários, né? A Revolução dos Alfaiates, um monte de outros. Enfim, as pessoas se sentiram livres, queriam se libertar das amarras de uma condição de colônia e de um império. Mas o tal do Napoleão Bonaparte danadinho ali cismou em invadir Portugal, que era um dos únicos países que ainda não estavam dominados pela França. Quando Napoleão Bonaparte, então, decidiu invadir Portugal, o que aconteceu? O rei de Portugal, às pressas, teve que fugir praticamente para o Brasil. Porque se ele escolhesse ficar do lado do Napoleão Bonaparte e se render, ele seria preso, destituído do poder, né? E Portugal seria todo bombardeado pela Marinha da Inglaterra, que não queria que o Portugal se entregasse aos franceses. E também, se o rei de Portugal declarasse guerra para a França, também algo muito ruim ia ocorrer, porque ele ia ficar apartado de toda a Europa, porque a França já tinha dominado toda a Europa, menos a Inglaterra. Enfim, o que o rei decidiu? Vamos fugir às pressas para o Brasil. E aí vieram para cá no finalzinho de 1807. Quando chega em 1808, o rei de Portugal, Dom João, chega ao Brasil. Quando a coroa portuguesa foge de Portugal e chega no Brasil, é que vai dar todas as bases para que o Brasil se tornasse um país independente. O rei começou a criar várias coisas. O Banco do Brasil, a imprensa régia, um monte de coisas que foi dando as condições para o Brasil se tornar um país independente. A escola de arte, então a missão francesa que veio, uma missão de artistas já com essas ideias do neoclássico, de pintar valores nacionais, de contar uma história, né? Então, esses também vieram em 1816. Então, todos estes elementos reunidos deram condição para o Brasil, em 1822, se tornar independente. O rei Dom João VI teve uma conversa com o Dom Pedro II, ou Dom Pedro I. Ele disse, lá no Rio de Janeiro, algo mais ou menos assim: já que o Brasil está pronto para ser livre, para ser independente, antes que seja por você, que é meu filho, que me há de respeitar, do que para qualquer um destes aventureiros. E quando Dom João VI dá esta abertura ao Dom Pedro, ele cria as condições todas para que a força da história faça com que ele volte para Portugal. Depois de todo esse tempo no Brasil, ele voltou muito triste, que ele não queria ir embora, mas a força da história fez com que ele voltasse. E o Dom Pedro, então, por uma série de circunstâncias que não dá para a gente se alongar aqui, mas chega no tal grito da independência, lá no 7 de setembro de 1822. Então, é uma data que é uma convenção escolhida para este dia marcar o símbolo da independência. Ok.
Quando isso acontece, nós temos um Brasil independente. Mas que independência é essa? Independência da corte portuguesa. Porque nós ainda, em desenvolvimento, em economia, estávamos dependentes de tudo. Principalmente da Inglaterra, né? Que era o único país que mantinha relação com o Brasil naquela época. Mas vamos lá. Aqui nós temos algumas obras que vão mostrar este neoclassicismo brasileiro. A Primeira Missa no Brasil, do Vitor Meirelles. Então, será que aqui está tão escurinho, né? Que pena. Mas toda essa montagem, todo esse aparato, essa beleza, os índios todos reunidos em volta. Será que a Primeira Missa foi assim mesmo? Aí entra a imaginação, lembra? De novo, né? O artista, o Vitor Meirelles, não viveu a chegada e a primeira missa. Ele veio bem depois, ele nasceu muito depois. Mas ele era um pintor de um estilo artístico que estava querendo resgatar um valor pátrio nacional. Então ele cria aquele estilo artístico que já era presente na Europa, traz o neoclassicismo para pintar uma passagem da história brasileira com elegância, com requinte, com a força poética que demandava o estilo neoclássico para aquele tempo. Aí nós temos aqui, olha que interessante aqui, dois artistas diferentes, né? O Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo e o Pedro Américo. Os dois pintaram aí o Tiradentes. Ainda, né, o Pedro Américo bem depois do período neoclássico, mas ainda influenciado pela escola neoclássica, de pintar de uma forma que era um registro histórico. Então, aqui nós temos o Tiradentes sendo enforcado, né, ali naquele momento, e aqui nós temos ele todo esquartejado, porque foi levado, como diz a história, uma parte do seu corpo para cada uma das cidades mineiras ali, né? Da região da extração das pedras, do ouro e dos diamantes do Brasil naquele tempo, para uma forma de impactar as pessoas que estavam querendo tornar o Brasil livre naquele tempo. Enfim, será que assim mesmo foi a história? Assim é como os artistas, com a proposta neoclássica, registraram para contar essa história e marcar para a gente este contexto. Então, aqui nós temos essas outras duas leituras. O nosso Museu Paulista da USP, que felizmente este ano vai abrir as portas novamente com uma proposta renovada. Ontem esteve uma das diretoras do Museu Paulista da USP aqui para fazer a abertura, e nós teremos um museu maravilhoso. Ela já deu um spoiler para a gente aqui de como vai ficar lindo esse museu. Este prédio, ele é um edifício monumental, criado dentro do estilo arquitetônico neoclássico. Também, tá vendo? Ó, as colunas e tudo mais, era para resgatar esses edifícios que têm esta proposta imperial de um monumento. Então, a construção neoclássica ela é monumental, né? E neste museu em especial, o Museu Paulista da USP, nós temos ali uma das obras mais famosas que marcam este período que nós estamos falando aqui, este momento da independência, o momento do Dom Pedro I dar o grito da independência às margens do Ipiranga. Olha a obra do Pedro Américo, como ela é fantástica. Ele fez um estudo, ele nem estava no Brasil quando pintou essa obra. Ele fez um estudo épico, fez um trabalho de estudo sobre outros artistas da Europa para trabalhar as composições, as expressões, as formas, os movimentos dos animais, a postura dos indivíduos, as roupas e tudo mais. Tudo isso foi estudado pelo Pedro Américo. Ele viveu muito tempo depois dessa ocasião do grito, né? Mas o que o Pedro Américo fez aqui? Registrou com a maestria exigida do período neoclássico o fator histórico
que era o grito da independência. Nós temos umas histórias aí, que são as paralelas, né? As histórias que se contam que, neste dia, o Dom Pedro veio lá de Santos, né? Ele subiu a serra com uma indisposição, ele estava mal, ele não estava bem esse dia de saúde, né? Dizem que ele estava com uma indisposição intestinal, inclusive, tadinho. Teve que passar aqui pela Estrada das Lágrimas, então ele cruzou o nosso ABC, passou aqui por São Caetano, antes de chegar lá no Ipiranga, para esta ocasião do grito. Mas nessa época, as pessoas não estavam com todos estes uniformes pomposos. Tampouco nós tínhamos aqui tantos cavalos assim. Para subir a serra na carga, era no lombo de mulas. Então, a história bem verdadeira, nós não sabemos exatamente qual foi. Porém, esta aqui, que mais marca o nosso imaginário, é uma história narrada com um propósito, por um artista utilizando o período neoclássico, vamos dizer, para nos narrar uma versão embelezada, pátria, maravilhosa, né? Então, olha que interessante. Esta obra, vocês certamente vão visitar o museu, né? E vão poder ver como ela é magnífica. É uma obra excepcional, maravilhosa. Porém, ela é uma narrativa de um momento da nossa história com uma intenção, com um propósito de fortalecer os valores pátrios. Aí, 100 anos depois do grito da independência, houve em São Paulo um movimento de artistas que criaram uma semana de arte moderna. Em 1922, 100 anos depois do grito da independência, na ocasião do centenário, lá no Teatro Municipal de São Paulo, que também carrega na sua base arquitetônica as características deste neoclassicismo, estes artistas quiseram questionar esta forma de produzirem arte que tratava de um registro histórico, mas não falava da realidade das pessoas. Esses artistas queriam criar uma versão nova, muito influenciados aos novos movimentos artísticos que já estavam na Europa, né? Disponíveis, né? E eles estudavam fora. Esses artistas que fizeram a Semana de Arte Moderna de 22, eles eram de uma elite brasileira, paulistana, né? E eles criaram, então, uma Semana de Arte Moderna para questionar várias destas configurações da produção artística anterior. Então, esses artistas, 100 anos depois da independência, eles queriam trazer uma linguagem mais coloquial e vulgar, abandonar o formalismo das composições artísticas, romper com os padrões tradicionais da academia, aquela exigência de uma obra acadêmica, só é artista quem estuda numa academia de belas artes. Não, qualquer um de nós aqui podemos ser artistas. Não é quem diz que só é artista quem vai lá e faz um estudo rigoroso de arte. Então, eles foram questionando essas coisas. Eles queriam uma liberdade de expressão, valorizar a identidade nacional, mas não um registro histórico versado de um valor nacional. Eles queriam registrar uma identidade. Estes artistas, então, inspirados aí nos movimentos artísticos anteriores, como o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, entre tantos outros movimentos, eles, então, já influenciados por estas novas vanguardas, fizeram um momento de confrontar a produção artística no seu tempo. Este confronto, né, aí estão os artistas, né, alguns nomes muito famosos desse período, foi Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, nossa, muitos, né, o Di Cavalcanti.
tantos desses artistas que fizeram parte desta semana. Eles, então, nos dias 13 a 17 de fevereiro de 1922, criaram uma programação com esta Semana de Arte Moderna. E aqui nós conseguimos ver, então, ó, enquanto muitos dos artistas nacionais estavam trabalhando as produções artísticas com aquela característica acadêmica, neoclássica e tudo mais, estes artistas trouxeram linguagens completamente diferentes. Olha lá que interessante. Parece dois mundos diferentes. Ó. Esses aqui, olha aqui essa obra, e a gente, deixa eu pôr aqui, que senão a gente não tem a descrição delas. Ó. Esta obra do Di Cavalcanti, chamada Samba, ele registra as pessoas, o povão, ainda numa exploração da mulher, né? Que está ali com seios, rosto, tudo, mas é já uma forma de um artista que pertencia a uma elite. Ele não era povão, ele pertencia ainda a uma elite, mas estava reproduzindo em arte o povo brasileiro real. Quem é essas pessoas? Quem é o brasileiro? Aqui, olha essa que interessante do Lazar Segal. Um homem, né, negro num bananal. Então, ele está... Aquilo que era, então, produzir em arte os valores pátrios, produzir em arte somente as classes elites, a corte, o rei, o presidente e tudo mais. Não, aqui eles começam a trabalhar a identidade nacional. Quem é de fato este brasileiro? Olha que interessante aqui. Tarsila do Amaral. Essa aí vocês conhecem, né? São Paulo. Olha que legal. A Tarsila usa elementos muito livres, uma criação muito dela, muito personalizada, muito autônoma, sem nenhuma amarra com a academia artística para pintar. E ela cria aqui, ó, então, elementos muito próprios da época, que representavam o moderno. Olha a cidade de São Paulo, ó. O bondinho, a iluminação pública. Aqui, ó, parece um bichinho aqui com rabinho, mas não é, uma bomba de gasolina. Então, olha, os carros já estavam na rua. Existia iluminação pública, não era mais lampião e lamparina, né? A eletricidade movendo o bondinho. Então, ela está pintando o moderno, a cidade nova, né? Aqui no Abapuru, né, que a tradução aí, essa antropofagia aí, né, de o homem que come o próprio homem, né, uma coisa assim que significaria este nome, mas ela cria uma pessoa, um ser humano, um trabalhador do campo, num momento de reflexão. Mas olha como isso é interessante, as proporções da criação deste corpo, que é exaltado num paradoxo aqui, porque essa pessoa está refletindo e pensando. Mas o dia a dia dela, ela não é colocada a refletir e a pensar. Ela é posta a trabalhar, a força braçal. Então, ó, pernas e braços, que é a ferramenta de trabalho dela e não a ferramenta intelectual. Mas ela está ali sentada naquele momento em reflexão. É muito interessante estas leituras novas que a gente tem a partir da Semana de Arte Moderna. E isso influenciou o Brasil moderno contemporâneo, né? Para, por exemplo, artistas do nosso tempo, artistas contemporâneos, como aí o Lobo, né? Este quadro Brasil, né? Com toda essa explosão de cores, o que o Lobo vai fazer? A arte moderna deu possibilidade à arte pop, lá nos Estados Unidos, com Andy Warhol, entre outros lá, né? Mas essas leituras da arte pop foram apropriadas por outros artistas, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, este aqui, o Lobo, usa a linguagem da arte pop
desconstruída daquelas amarras da academia para se produzirem arte, e eles usam, então, uma linguagem para fazer um produto para mercado. O Lobo vende muito, ele ganha muito dinheiro com isso. São obras para mercado. Lembra lá dos fins da arte que a Aline colocou? Qual que é o fim da arte? É impactar, é emocionar e tal. Aqui, o fim da arte é vender, é ganhar dinheiro, né? Mas nós vemos outros aqui também, ó, muito interessantes. Olha a arte moderna, contemporânea, a arte de rua, a arte do grafite. Esses dois aqui são os gêmeos. Esses dois brasileiros daqui de São Paulo começaram a grafitar São Paulo inteiro aí, com essas personagens amarelinhas aqui, né? E eles pintam as cenas urbanas de São Paulo nas paredes das ruas, porque a arte foi democratizada. A arte não era mais de uma elite e nem para uma elite. A arte hoje contemporânea é do povo. Ela está apropriada para o povo pela linguagem popular. E é essa ruptura, depois de 100 anos da arte moderna, que eles romperam com a academia lá atrás, hoje a nova ruptura é que aqueles que romperam com a academia lá atrás ainda não eram o próprio povão se representando em arte. Mas hoje nós temos sim uma apropriação do povo simples, do povo brasileiro de fato, usando a arte para se expressar, para defender seus valores, suas ideias, suas atitudes, né? Então isso que é o legal do nosso tempo e o que a Semana de Arte Moderna deixou. Olha esta obra que interessante. É uma obra chamada Maldita e Desejada, do Jaider Lisbel. Jaider Lisbel é um indígena brasileiro. Então ele pinta aqui, ó, esta vaca louca aqui, né, com essa expressão maluca, uma vaca magra ainda, né, tadinha, seca. Mas o que é isso? Hoje, o que acontece na nossa economia, na nossa sociedade? Uma exploração das terras indígenas para criar o gado. Porque o gado é que dá dinheiro, que movimenta a economia, a agrotech, a agropop, a gente não ouve isso toda hora na TV. Então, olha lá o que acontece. Ele mesmo, indígena, fazendo questionamentos sobre os rumos que a gente está escolhendo para entender desenvolvimento. Com arte. E por um indígena, propriamente. Né? Aqui, nós vemos outra modalidade de arte popular que é muito, muito legal e o brasileiro manda muito bem. É a chamada arte naif. Arte naif é a arte do simples. A arte de qualquer pessoa. Aquela que tem vontade de produzir em arte, pega um lápis, uma caneta, uma borracha, um pincel e vai para uma tela sem técnica alguma ou com a própria técnica e vai criar ali a sua composição, a sua maneira, do seu gosto. Então, a arte naif brasileira é muito legal. Essa aqui, ó, a Ágape de Marcela, desse Marcelo Schimanese, é muito interessante. Olha lá, o contexto da vida no campo, com os elementos visuais bem explicados. Então, o que a Semana da Arte Moderna provocou foi uma ruptura com aquele modelo lá de trás. E hoje, o que se provoca, ou que se foi permitido, é uma ruptura com esta apropriação da arte somente por uma elite. Então, nós temos uma democratização desse processo. Né? Outros artistas aqui, o Flávio Aquino, por exemplo, ele usa a fotografia, a pintura, a colagem, faz uns elementos bem malucos aí, uma tendência muito moderna mesmo. São artistas brasileiros que eu estou aqui trazendo para vocês. Até o nosso cartaz foi uma releitura de uma obra do Di Cavalcanti, onde nós pegamos aí, então, com a tecnologia da computação gráfica,
reconstruímos a mulata do Di Cavalcanti e colocamos ela numa obra digitalizada sobre o fundo da tela do Di Cavalcanti, que era justamente para provocar essa reflexão. A arte moderna, ela ainda nos influencia, ainda nos impacta, e hoje ela nos abriu, aquele movimento de 100 anos atrás, nos abriu portas incríveis para que a gente pudesse hoje ter este espaço de democracia, do pensar artístico e do fazer artístico. Ok? Então, essa era a contribuição que eu quis trazer hoje para vocês, que vai ao encontro do tema do nosso Universidade Aberta. Estamos aí refletindo estes temas durante toda esta semana. Eu deixo aí com vocês o meu e-mail para que vocês, se tiverem qualquer questionamento ou outro, querem, eu vou mandar para as professoras e os professores este material para compartilhar com vocês, para que vocês tenham este material também em casa. A turma que está nos assistindo aí online também, nós temos os e-mails de vocês e nós poderemos também entrar em contato aí, encaminhar esses materiais de apresentação para vocês, ok? E fico à disposição, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, se alguma curiosidade, algo que despertou a reflexão de vocês nesse caminho. Ok? Curioso? Legal? Alguém sabia dessas histórias sobre este neoclassicismo? Do Barroco vocês sabiam, né? Vocês já ouviram falar desses movimentos? Oi, querido, por favor. O Napoleão Bonaparte. No burro, não é verdade? É isso. Assim, as leituras que se faz sobre aquele momento, o que se tem como convenções, o que é uma convenção? Nós não podemos concluir, não tem um documento histórico para falar, ó, é isso e pronto, e acabou. Não. Tem assim, naquele tempo, qual era o principal meio de locomoção de Santos para São Paulo? Era no lombo das mulas, não era nos cavalos, não tínhamos tantos cavalos. As pessoas também não faziam esse trajeto, que era difícil naquela época. Era um caminho que não tinha as estradas imigrantes como a gente tem hoje, né? E a Anchieta. Eram estradas que os indígenas utilizavam, então eram caminhos bem difíceis. Eles não fariam aquele caminho todo com aquelas roupas pomposas, com as fardas militares, com os seus dourados e os brasões e tudo, não. Então aquilo foi uma composição montada para dar para a gente um imaginário de um espetáculo sobre a cena do grito da independência. Assim como foi lá com o Napoleão. Eles dizem que o Napoleão era baixinho, né, mirradinho e tal. Aí fez um Napoleão todo bonito, galã, em cima do cavalo. O próprio Napoleão falou, poxa, meu, vocês estão achando mesmo que eu sou assim? Eu falei, não, não importa, é o que vai ficar para a história. Por favor, querido. O Napoleão, na verdade, ele não era baixo. É que, antigamente, a estatura das pessoas era menor. E ele, principalmente, contratava os guardas dele e tal, para serem maior que eles, para assustar os pessoas. Então, uma cadela bem maior que ele. Então, por ele ser menor e ter naquele tempo, as pessoas, pelo menos, com estatura média de 60, então ele ficou como baixinho. Verdade. Essa tua contribuição é muito boa. Porque é isso mesmo, passa a ideia de que ele era um baixinho, né? Todo mundo diz, né? Fala, ele era bem baixinho. E é isso mesmo, utilizavam os guardas grandes, então sempre ele ficava pequeno em relação aos seus guardas, né? Muito bom, muito boa contribuição. Quem mais? Quem mais achou curioso, coisas curiosas que queriam comentar? Vocês já sabiam da história da Semana da Arte Moderna? Sim. Que legal, que legal. Ah, que bom, que bacana. Não à toa, né? E a escola de vocês é muito boa mesmo. Ela está antenada e atual sempre. Parabéns. Né?
Então, e é muito interessante essas relações, né? Ó, a Semana de Arte Moderna foi exatamente 100 anos do que nós estamos conversando hoje, 200 anos depois. Então, lá, 100 anos atrás, eles também estavam questionando essas... Que independência é essa? Nós somos, de fato, independentes aqui no Brasil? Politicamente, sim, né? Nós temos uma Constituição, temos uma democracia e tudo mais. Mas, por exemplo, economicamente, né? Nós dependemos muito dos outros países, a gente exporta commodities, exporta matéria-prima e importa produtos industrializados. Na ciência, por exemplo, na produção do conhecimento, o que acontece? Nós aqui, tem um estudo que a USCS aqui fez com o programa de doutorado em administração aqui da nossa universidade, junto com outras universidades aqui da América Latina. E nesse estudo, eles estavam trazendo o estado da arte. O que é isso? Tentando identificar toda a pesquisa sobre o tema da inovação. O estado da arte da pesquisa de inovação na região da América Latina. E encontraram um dado muito preocupante, inclusive, que a América Latina representa, em pesquisas de inovação no mundo, 2,75% de todas as pesquisas sobre inovação no planeta. 2,75%, a região da América Latina toda é muito pouquinho. Então, isso quer dizer que nós ainda não estamos conseguindo produzir ciência, tecnologia, marcas e patentes, ter propriedade intelectual. A gente está importando isso de fora. Precisamos de investimento em ciência, em tecnologia, em conhecimento, em informação, né? Então, por exemplo, 200 anos depois de um grito da independência, nós não somos tão independentes assim, né? Assim mesmo como a identidade nacional. A identidade nacional, a identidade cultural brasileira, ela ainda tem um aspecto muito elitizado para ser rompido. Hoje nós discutimos esses temas sobre esses temas mais amplos de questões de gênero, questões de raça, de credo, de uma forma mais aberta em nosso país. Mas nós estamos ainda engatinhando nisso. A identidade nacional, né, ela está e sempre esteve num processo de construção, né? Num primeiro momento, nos foi dito que deveríamos compreender como as verdades uma arte que conta a narrativa de uma história de uma forma de quem faz a história, de quem está no poder naquela época. Né? Depois nós tivemos aí, então, uma arte questionadora sobre todo esse aspecto elitizado, mas ainda feito por elite. Né? Di Cavalcanti, Mário de Andrade, Tarsila, elas eram pessoas, né? A Anitta, elas eram pessoas de uma certa elite paulistana. Claro que ali não vamos tirar o mérito disso, porque foi incrível o que eles fizeram. Né? O movimento de ruptura foi muito importante, mas ainda estávamos vivendo este contexto elitizado. E agora a gente começa a ver a democratização da arte nas mãos do povo, né? De quem quer fazer e expressar os seus sentimentos, o seu desejo, a sua crítica com arte, com linguagem, de uma forma muito mais livre. Então, isso foi muito legal que aconteceu. E é onde nós estamos agora. Para onde isso vai, não sabemos. Mas que nós temos muito mais oportunidades de avançar e de ir muito longe para construirmos uma identidade de fato, né, brasileira pela versão do próprio povo. Isso sim está mais aberto hoje para acontecer. Bom? Então, essa era a contribuição que eu trouxe aí para vocês, todos os amigos que estão aí, que nos acompanham, de casa também. Obrigado aí pela participação de todos vocês. A gente fica muito feliz com esse projeto, Universidade Aberta. Sigam na programação, tá? Vamos ainda
dar sequência a essa atividade. Aí está a lista de presença para quem é estudante, para marcar a ACC pela participação. E a gente vai seguir aqui agora com uma atividade com os estudantes. Vamos girar pelo campus, vamos conhecer um pouquinho da universidade, porque é gostoso a gente aproveitar para passear também, além de só ver palestra e informação, não é mesmo? Boa, gente, muito obrigado aí pela participação e a presença de todos. Obrigado, pessoal. Valeu.